E certa vez eu escutei até de uma dona de uma casa de festa muito grande, que você conhece também, ela falou assim pra mim, nossa, você é tão elegante quando você vem atender as suas noivas. Eu vejo gente que vem atender com a alça do sutiã aparecendo, com um decote muito profundo. E isso fala, a gente está ali, nós estamos ali no nosso trabalho, nós estamos sendo observadas o tempo inteiro. Não faz sentido eu, uma maquiadora, estar indo produzir uma cliente ou uma noiva sem maquiagem. Isso vai passar desleixo, vai passar, né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, fui maquiar com fulano e tal, e cheguei lá, ela estava completamente diferente da foto do perfil. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse ruído de comunicação. Fala mulher, seja muito bem-vinda ao Elas Lideram, um podcast que fala sobre liderança feminina e posicionamento nos negócios. Eu sou Thalita Eglay, eu empreendo no mercado de eventos como assessora, designer de experiências e mentora de mulheres que decidiram liderar o seu próprio negócio. E hoje, para a gente inaugurar esse podcast, o primeiro episódio, é claro que eu vou falar sobre um assunto que eu amo, que é a imagem. Qual o impacto da imagem para o seu negócio? E hoje eu trouxe duas convidadas maravilhosas e especialistas nesse assunto. A primeira delas é Natália Araújo, maquiadora e penteadista, especialista em atendimento de noivas há quase 8 anos. É conhecida por transformar o momento da beleza em uma experiência leve, sofisticada e personalizada. Além dos atendimentos, ela também ministra cursos de automaquiagem, incentivando mulheres a descobrirem o melhor da sua versão, por meio do cuidado com a imagem. E vou falar para vocês, conheço muito bem o público noiva e é muito exigente com a beleza. E Lívia Cortez, atuando há 4 anos como consultora de imagem, com ênfase em consultoria empresarial, formada em design de moda pela Faculdade Senac, pós-graduada em imagem pessoal pela Faculdade de Brasília e pós-graduada em coloração pessoal Estúdio Imagine. Então, gente, a gente tá com especialistas hoje e eu quero já dar as boas-vindas às meninas. Olá, Nath e Lívia, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio hoje. Para mim é uma alegria imensa estar aqui compartilhando desse momento tão especial com mulheres incríveis e empreendedoras. Obrigada pelo convite. E assim como a Nath falou, é uma oportunidade incrível. A gente tá falando sobre beleza, falando sobre empoderamento feminino, negócios. Estou muito animada com esse podcast hoje. Que coisa boa. Eu sei que quem está nos ouvindo também já está animada, porque é um assunto que interessa muito para uma mulher de negócio. E eu já quero aqui falar, né, para deixar vocês ambientadas, que aqui rola uma conexão emocional grande, né? Para quem não sabe, Natália é minha maquiadora, né, maravilhosa, e Lívia sendo assessorada por mim pelo seu casamento. Isso. Todo mundo aqui no mercado de eventos, né, e gerando essa conexão muito bacana que está agora por trás das cortinas, nos bastidores, falando agora sobre o nosso negócio e sobre ser líderes do nosso negócio, né? E eu já quero trazer aqui para a Nath uma pergunta bem interessante para que ela possa falar um pouquinho da experiência dela sobre a imagem. Nath, como uma especialista em imagem, né? Como eu falei, um público muito exigente, que é o público de noivas. E eu quero te perguntar o seguinte, Nath. Quando foi que você percebeu que maquiar era muito mais do que beleza? Que ali havia uma construção de presença, de poder e de confiança? Eu acredito que como toda profissão começa, no início você começa meio que como um hobby. E depois você começa a se aprofundar, a se especializar. E eu comecei a entender que a maquiagem não era futilidade, porque é o que a gente escuta muito, né, por aí. Infelizmente, hoje em dia, a gente ainda ouve muito falar sobre isso, que maquiagem é uma futilidade. Só que hoje, como uma empreendedora no meio da maquiagem, eu entendo que a autoimagem, ela é algo, assim, que eu posso dizer, uma das principais colunas do empreendedorismo feminino. É onde você se coloca no mercado e se posiciona, a forma como você aparece para as pessoas e para o seu público-alvo e para os seus seguidores também, fala muito sobre você, como você vai se posicionar no mercado. É a sua primeira comunicação, né? Com certeza. Faz todo sentido. A primeira impressão é a que fica. Exatamente, né? E a gente sabe que está dentro desse contexto de imagem, saber onde a gente quer chegar é saber que a gente precisa alinhar a nossa imagem para isso, né? Para essa visão de futuro. Muitas vezes a gente empreende um negócio e acha que a imagem não importa se eu vendo um produto muito bom, a imagem não importa se eu vendo um serviço muito bom. E hoje a gente vai quebrar esse tabu, porque a gente vai entender que a imagem, ela comunica antes mesmo de a gente abrir a nossa boca, né? E eu já quero partir aqui para a Lívia,
trazendo uma pergunta agora sobre o seu tema, que é a coloração, né? Que é uma das coisas maravilhosas que eu descobri esses dias. E tô bem Sinal, feliz. é primavera clara, tá, gente? Quem tá Isso. aí na dúvida, as duas são primavera clara. É, exatamente. E eu amei descobrir isso, porque eu vi que tinha muitas cores que eu posso amá-las, né? E saber usar. Então, fiquei bem feliz. Lívia, você como especialista nessa área, eu queria saber como foi que essa parte de coloração entrou dentro da sua vida e como isso te reposicionou como mulher e como uma empresária. Então, minha história com coloração vem desde o primeiro período da faculdade. Eu estava ali meio perdida, sem saber o que fazer. Moda foi uma coisa muito nova para mim. Ninguém da minha família tinha cogitado. Eu nunca tinha gostado de fazer moda. Era todo mundo cientista, era todo mundo muito acadêmico. Então, eu já ir para a moda foi uma coisa bem inusitada. E ainda mais fazer coloração, trabalhar com cores, trabalhar com imagem. Eu sempre fui uma pessoa bem vaidosa. Então, no primeiro período, eu me interessei em um workshop de coloração pessoal, que era um professor que estava oferecendo. E eu tinha um cabelo rosa, e através dali a gente começou a descobrir as cores. Eu comecei a me encantar pelos tecidos passando e mudando. E você vendo a manipulação de cor através da luz, como uma pessoa pode manipular a imagem para fazer a pessoa aceitar, para a pessoa comprar dela, ou até realmente no negativo, de afastar, de repelir. Então foi a partir dali que eu comecei a me apaixonar e cada vez mais entrar nesse universo. Ai, que maravilha, né? E a gente saber que as cores comunicam e muito, né? E esse universo de você saber qual a cor, né, mais assemelha a você, mais valoriza você, é muito interessante. Além de comunicar algo, ela também tá ali para deixar você mais confortável, né? Você entender qual cor você pode usar com mais liberdade, não que a gente tenha restrição, né? Porque eu aprendi isso, né? Que a gente não nada. Exatamente. A primeira coisa, Lívia, não proíbo, tá? E eu fiquei com medo que o marrom não tivesse na minha paleta, né, de cores, mas enfim, tem várias tonalidades de marrom. E foi muito bacana. E é interessante você saber disso, porque é uma preocupação. A nossa imagem traz uma autoridade muito grande para o nosso negócio e você saber usar essas ferramentas como um diferencial, eu acho muito bacana. E já dentro desse assunto, Lívia, quais são os sinais que você percebe quando uma mulher ela está visualmente desconectada com ela mesma? Porque a gente sabe que ser mulher tem seus desafios. É maravilhoso, eu amo e super defendo. Mas temos os nossos desafios, né? E muitas vezes uma mulher, ela está aparentando alguns sinais de que ela não está conversando com ela mesma, ela não está bem. E aí, eu pergunto para você, né? Quais são esses sinais que você pode perceber que uma mulher, ela não está visualmente, né, conectada com ela mesma? Bom, logo de cara é seguir muitas tendências. Quando a gente segue muitas tendências, a gente não se reconhece e não reconhece o que fica bom na gente. Quando a gente sempre tá ali, por exemplo, esse cinto da moda agora, que parece gladiador. Muitas pessoas estão usando, e uma coisa que eu vi, que eu parei até para pesquisar, é depois que essa moda passar, o que vai acontecer com aquilo? A gente vai conseguir encaixar aquilo na nossa imagem? Importante. Então é sempre um boom de tendências muito grande que a pessoa vai estar usando. Escutar muito familiar, amigo, ela não tem opinião própria, ela vai se vestir porque uma amiga indicou, porque uma amiga falou que era para comprar aquilo, até às vezes a mãe mesmo. Tem muitas mulheres que têm essa resistência com a mãe também, que a mãe controla muita coisa da vida delas. E além disso, é o fato de pequenos cuidados, por exemplo, escovar o cabelo, às vezes passar um ferro na roupa. Isso são pequenos cuidados que a gente já nota que tem um desgaste ali na imagem, que ela não está condizendo com a imagem que ela quer transmitir, ou às vezes ela nem sabe que está acontecendo isso, de tão acostumada que ela está. É muito importante a gente ter esse alerta, né? Isso acontecia muito comigo, por exemplo, eu sou maquiadora de noivas, eu estou no mercado há 8 anos, mas com noivas eu estou trabalhando há mais de 7 anos, eu acho, acredito, que eu fiz, a minha primeira noiva foi com 1 ano de profissão. E no início eu não entendia, porque eu já tinha um bom trabalho, já trabalhava com produtos de excelência, porém eu não conseguia fechar muitos contratos e até então eu não entendia o porquê. Até que eu comecei a estudar esse universo da imagem, do estilo, do meu estilo corporal, do meu tipo, né, formato de corpo, e eu comecei a entender que tem algumas vestimentas que não faz parte do meu formato de corpo. E aí eu comecei a entender que a minha imagem, ela comunicava de uma maneira muito errada com aquilo que eu entregava. Então foi quando eu comecei a ir em busca de encontrar meu estilo e entender qual que é o estilo que eu tenho que seguir, qual que é meu padrão, porque cada pessoa tem um padrão, como o Lívia estava falando, tem gente que tem uma vestimenta mais arrojada, mais estilosa, mais criativa. Mais romântica, mais recatada, então dá para casar isso.
E aí, até em conversa com o Lívia, quando eu fui fazer a minha análise de coloração pessoal com ela, eu tava, assim, eu já me vestia bem, mas eu tava meio perdida. E ela falou assim pra mim, Nath, tu tem uma característica muito romântica e tu é muito pro clássico. Então não adianta você fugir muito disso, óbvio que dá sim para trazer uma informação de moda, mas de uma maneira que não fuja muito da sua característica. E certa vez eu escutei até de uma dona de uma casa de festa muito grande, que você conhece também, ela falou assim para mim, nossa, você é tão elegante quando você vem atender as suas noivas. Eu vejo gente que vem atender com a alça do sutiã aparecendo, com um decote muito profundo. E isso fala, a gente está ali, nós estamos ali no nosso trabalho, nós estamos sendo observadas o tempo inteiro. Não faz sentido eu, uma maquiadora, estar indo produzir uma cliente ou uma noiva sem maquiagem. Isso vai passar desleixo, vai passar, né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, fui maquiar com fulano e tal, e cheguei lá, ela estava completamente diferente da foto do perfil. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse ruído de comunicação. Ô, Thalita, isso é uma coisa que a Nath falou. Eu, por exemplo, já deixei de não fechar com o fornecedor por causa disso. Teve uma design que foi buscando vestido de noiva e tudo mais. Eu fui até o ateliê dela e ela me atendeu descalça. Então aquilo pra mim já foi essa pessoa que vai fazer meu vestido, ela tá descalça, como se fosse a casa dela, entendesse? Eu tô entrando no ambiente de trabalho dela e ela tá assim. Isso já é um ponto negativo pra imagem. E isso não é só, por exemplo, no ambiente de noivas, é em tudo. Imagine você ir numa manicure e ela não tá com a unha feita. É justamente isso que a Nath tá falando, de ser maquiadora e não tá maquiada. Precisa ser coerente. Coerente. Ou ir para um personal e ele ser um pouco acima do peso. Tipo, ele vem de saúde, mas ele próprio tá acima do peso, que a gente sabe que a obesidade é um CID, né? Sem querer generalizar. Mas a gente sabe que saúde tá acima de tudo. E a gente precisa ter essa coerência com aquilo que a gente vende, com aquilo que a gente oferece, porque, como a gente vem sempre falando desde o início, a nossa imagem, ela comunica algo. E o que será que eu estou comunicando? Será que eu estou trazendo ruído ou valorização para a nossa imagem, né? Eu atendendo noivas também, como estamos no mesmo mercado inseridas, eu comecei a me produzir mais para ir numa visita técnica, para atender uma noiva no ateliê. Eu comecei a perceber desde cedo, na verdade, desde que eu comecei 8 anos atrás, que era importante isso. É claro que a minha imagem de 8 anos atrás ela é totalmente diferente, mas eu já tinha essa mentalidade de que era necessário. É tanto que eu, inconscientemente, e é tanto que eu ouvia muitas vezes de alguns fornecedores, de colegas de trabalho, a maneira como que eu me arrumava. E eu percebi que eu também trouxe uma influência, que é muito bom quando a gente influencia pessoas de forma positiva. E eu percebia que até os fornecedores que trabalhavam comigo, quando eu ia numa próxima visita técnica, eles estavam mais arrumados. Então, nossa, a minha imagem impactou e isso foi muito bacana. Então, é importante a gente saber que causamos um impacto nas pessoas pela forma que a gente se veste. E é assim, Thalita, isso fala muito também sobre o cuidado que você tem com o outro. Porque a gente, como prestador de serviço, a gente fornece serviço, a gente está indo cuidar do sonho de uma pessoa. Isso. Então, você ir de todo jeito, você mostra desleixo. E você, quando você tem que se preparar, isso não só para o trabalho, mas você precisa se preparar para viver o seu dia. Exatamente. Antes, eu ia ao mercado toda bagunçada. Até certa vez aconteceu uma situação comigo, que eu estava no supermercado e encontrei uma cliente minha. E eu simplesmente estava com a roupa desleixada, sem maquiagem, cabelo amarrado aqui em cima. E ela, tipo assim, Nath, meu Deus, como você tá diferente. E tipo assim, ela muito querida, me abraçou, me deu um cheiro, mas aquilo ali me marcou. Eu disse assim, cara, se eu saio na rua de todo jeito e as pessoas que me veem na rede social me veem pessoalmente de toda forma, isso traz um ruído, isso gera um impacto na pessoa. Veja a frase que ela falou inconscientemente. Nossa, como tu tá diferente. Exato, que não foi positivamente, né, falando, né? Não foi positivamente. Importante. E isso fez, tipo, girou uma chavinha aqui na minha cabeça, que hoje eu vou até pra feira, mesmo que eu vá de bermuda, uma camisa polo, mas eu vou arrumada, eu vou com corretivo, eu vou com blush. Independente de eu estar indo na feira, no mercado, eu procuro ir o mais alinhada que eu posso para o ambiente. E é aquilo que a gente estava conversando antes, né, de iniciarmos aqui o podcast, sobre o entendimento que você deve ter ao se arrumar para cada ambiente, né? Não é que numa academia, por exemplo, eu vou estar no exagero, que é até uma pergunta que eu vou fazer aqui para você, Natália, sobre esses exageros, já que você trabalha também com essa maquiagem, enfim, eu entendo que tem a questão da personalidade nossa, né, de cada mulher tem sua personalidade, mas é importante a gente saber que os lugares onde a gente vai estar, a gente precisa estar alinhado com a nossa comunicação, quando a gente chega. Para a gente não chamar uma atenção indevida, né? Trazer ali um ruído desnecessário. Então, a pergunta que eu te faço
O que você observa nas empreendedoras que mais se destacam visualmente, mesmo sem exageros? É a questão do poder da ambiência. Por exemplo, eu vou contar uma história aqui bem engraçada. A minha primeira professora, meu primeiro curso de maquiagem, eu fiz com uma professora que, tipo assim, é da personalidade dela, ela está às 7 da manhã, super, hiper, mega maquiada, com muito blush, um cílio grande. Isso é da personalidade dela, e querendo ou não, vem a calhar porque ela é professora de maquiagem. Né? Então, querendo ou não, ela está na ambiência dela, oferecendo o que ela de fato vive. Ela está vivendo o que ela oferece ali naquele lugar. Mas, por exemplo, vamos supor você, uma cerimonialista. Você vai a uma visita técnica às 7 horas da manhã, sei lá, no Castelo de Brenan. Você não vai com um cílio gigante, uma boca vermelha, um blush rosa às 7 horas da manhã. Você precisa ir coerente. Obviamente, não com cara de morta, nem lavada, porque aí passa desleixo, e isso eu falo bem sério, mas ir com cuidado, ter o cuidado com a imagem bem alinhada, como Lívia passou, roupas bem passadas, uma maquiagem leve, que Isso traga... É o mínimo. É o mínimo que você Uhum. pode entregar, é o básico. Corretivozinho, blush, um rímelzinho, um glossinho na boca ou um balmezinho que traga ali uma cor de saúde para a pessoa ver que você se preocupou em se arrumar para estar ali com ela. A mesma coisa é na academia. Eu vejo pessoas maquiadas e aí aquela guerra. Eu nunca vi mulher se arrumar para ir para academia. Gente, eu me arrumo. São todos os dias que eu faço isso? Não. Tem dias que a gente só... Gente, tem dias que a gente só levanta e vai. Vai empurrada, mas vai cumprir o que você precisa fazer. Mas tem dias que, sim, gente, eu me arrumo. Eu passo um corretivo, eu passo um blush, eu passo um rímel, sem exagero. Eu tô arrumada, estou bonita, estou apresentável, mas sem estar atraindo olhares de julgamento, como a Thalita falou. E isso que Nath falou também da academia foi uma coisa que eu tive esse ano. Antes eu morava em outra cidade, eu passei a morar depois com meu noivo, que é um bairro assim, mais bem afeiçoado de dinheiro. E antes, quando eu ia pro CrossFit, eu ia de qualquer jeito, eu ia com roupa de estampas, às vezes sem combinar, com meião enorme de desenho. E quando eu comecei a frequentar esse CrossFit do bairro da gente, eu percebi que a galera ia maquiada, a galera ia com roupa monocromática, que usava tal marca. E quando eu comecei a fazer essas sutis alterações, eu comecei a ganhar cliente no CrossFit também. Então, isso é muito o que Nath falou da imagem. A imagem tem que estar alinhada. Eu já passei... Exatamente. Você nunca sabe ali onde é que você vai conquistar uma cliente. Eu já fui para um CrossFit também, de pessoas com poderes aquisitivos maior, porque sim, a gente precisa estar inserido em ambiente que a gente vai poder ofertar o nosso trabalho. E eu ganhei vários clientes. E eu observei a mesma coisa que a Lívia falou. Eu ia com roupa estampada, leg de estampinha, e eu parei de usar. Hoje eu só uso roupa neutra. Óbvio, uso azul, uso vermelho, mas tipo, tudo num tom só, de uma forma coerente. Não que a estampa esteja errada. Isso. Mas assim, dependendo da estampa, ela grita muito mais do que você. Tipo, uma estampa militar e você vai com a parte de cima de onça, aí também não dá. Aí é pegado. Aí é fogo. Mas tem casos, Jesus. Tem casos, gente que vai com essas estampas, tem casos que gente que vai com blusa de vereador. Gente, vamos parar, né, por favor. Do desleixo. Mulheres que estão nos ouvindo, por favor, alinhem a sua imagem. Não vão treinar com blusa de vereador. Não vão, por favor. Nem é pra vocês terem, né? Primeira coisa. Por favor, se livrem disso. Mas é muito importante pra gente ser comedido também e alinhar essa imagem, aquilo que a gente quer comunicar, ao horário que a gente está, ao ambiente que a gente vai estar, para poder tudo estar conversando. A partir do momento que você veste uma roupa, você tem que saber qual o objetivo, o que é que eu quero passar com essa roupa. Eu vou fazer uma reunião online com as noivas ou com algum outro cliente de design de experiências. Qual é a imagem que eu quero que ele tenha de mim? Eu quero passar uma imagem mais extrovertida, mais séria? Qual é o momento? O que é que o momento espera de mim? Então, eu acho isso muito importante. A gente ter esse filtro de saber que antes de a gente se arrumar, a gente quer comunicar algo. E o que é que a gente quer comunicar? Como a gente vai ser percebida. E aí, eu sei que esse processo não é tão simples assim, né? E eu queria perguntar, né, para a Lívia. As mulheres que estão nos ouvindo agora, Lívia, que querem, realmente, estou me sentindo nessa situação, não estou alinhada. Quais são os primeiros passos básicos, né, que elas devem ter
para se tornar essa mulher que se preocupa com a imagem, que entende que a imagem causa um impacto na vida dela e principalmente sobre a maneira que as pessoas enxergam ela e onde ela quer chegar? Olha, se ela já está escutando esse podcast, então ela já deu o primeiro passo. Guerreira, começou bem. Mas assim, é como eu e a Nath falou, é o básico, é a roupa passada, é a maquiagem, é o cabelo alinhado, é você ir descobrindo o seu estilo aos poucos. Tem muitos Instagrams, inclusive o meu, que fala de estilo, que fala de coloração. Investir um pouco mais nela, investir em roupas que durem, fazer uma coloração, fazer uma análise de estilo. Não que seja para amanhã, mas assim, a pessoa vai começando a estudar. A gente fala muito de cores universais, o mundo da coloração, que é azul marinho, que é o bordô, o verde militar. E são coisas que ela pode utilizar no dia a dia. São coisas básicas, cores básicas, que ela consegue se mantendo sem ter que, por exemplo, renovar todo o guarda-roupa dela. Sim. É o básico que funciona. É o fácil, que vai estar lá mais acessível, que você consegue investir numa peça, por exemplo, da Hering, e não necessariamente ser uma peça da Shein. Ou se for uma peça da Shein, você estuda, você vê a composição do tecido, que é muito importante, vê as avaliações. O dinheiro da gente não é capim, vamos indo com calma aí nesse consumismo. Também a gente ter um guarda-roupa lotado não significa nada. Isso. É muito melhor a gente ter poucas peças, peças de qualidade, peças que façam sentido, do que realmente ter 1 milhão de peças e você abrir o guarda-roupa e não saber. Você sempre, eu vou ter que comprar uma roupa porque eu tenho tal evento. Às vezes você já tem a roupa ali e você não sabe, porque você não conhece seu estilo. Então bora dar uma estudadinha ali nos 7 estilos universais, coisa básica, ver um pouquinho de cores universais, a gente já vai caminhando para uma imagem mais alinhada. Isso é muito importante. E aí eu já passo mais uma pergunta para você, Lívia. Como esse processo, né, de se ver com clareza, ele reflete também na forma como ela se posiciona nos negócios? Eu vou falar um pouquinho do meu processo também. Eu já entrei no mundo da moda, então eu já tinha uma bagagem, mas assim, o público que eu quero atrair, que eu atraio hoje em dia, é um público classe média alta, é um público de empreendedoras. Eu tenho alguns clientes como Sul América, como algumas empresas de seguro, que você tem que estar no nível do seu cliente. Então, você é empreendedora, você quer qual cliente? Quer o tipo A, quer o tipo B? E não tem problema se seu cliente for com uma renda menor. Você também tem que se adequar a esse cliente, adequar a comunicação do seu Instagram, a comunicação das suas roupas, porque imagine se seu cliente ele compra de você porque você é extrovertida. E do nada você começa a ser uma mulher elegante, uma mulher fina. Você quebra ali a comunicação com ele. Você tem que usar jeans para comunicar com ele, você tem que usar peças mais leves. E isso, quando você vai alinhando, você começa a ter um empoderamento, você começa a se sentir mais confiante, segura. A sua imagem, ela muda, o jeito que você anda muda. Hoje em dia, um dos exemplos que eu uso muito é, por exemplo, quando a mulher bota um salto, a postura dela muda porque ela se sente mais confiante, porque ela está mais reta. Então, você é empreendedora, quando você começa a alinhar a sua imagem com o seu cliente, quando você começa a perceber qual é seu estilo, quais são suas cores, qual é o público que você quer atender, isso vai modificando muito a sua percepção de você mesma. Isso é muito importante. E isso vem muito da parte, assim, me faz refletir sobre o você ser líder, né? Quando você pensa, assim, em liderança, você precisa trazer para a sua vida, que é em todas as áreas, né? Você como mulher que lidera na sua casa, no seu trabalho, enfim, na sua vida, você precisa saber fazer escolhas que realmente façam sentido para você, né? Que destaque você. Quando você trouxe a questão também do ser consumista, né? Às vezes a gente mistura tudo e acha que não, eu preciso ter o meu guarda-roupa totalmente cheio aqui pra dizer que eu sou uma pessoa que ando na moda, sei das tendências. Mas não tem nada a ver. Às vezes você entupiu o guarda-roupa lá de coisas que você não usa e tá lá há meses, há anos, você sem usar. Então isso reflete algo muito negativo na gente. Mas eu acredito que mulheres hoje, pelo fato de você ser uma líder, você precisa estruturar alguns pilares na sua vida, a começar dessa parte da imagem, né, que é a percepção por fora de onde você chega, e depois das suas decisões, né, delegar atividades para quem é
para quem trabalha com você e você ter a noção, né, do que você vai precisar fazer, do que eu preciso fazer, a sua responsabilidade e a responsabilidade do outro. Eu acho que tudo isso traz pra gente uma mentalidade de empreender, né, de se colocar nesse lugar de que eu tenho que saber fazer decisões, e decisões primeiramente sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha saúde, sobre a minha imagem, que são coisas que outra pessoa não vai pensar por você, é você mesma, né? Um ponto muito interessante que Lívia falou sobre o consumismo, o consumo consciente, isso se adequa também na automaquiagem, né? Por exemplo, quando eu vou... Por que eu não sou muito fã de dar cursos em grupo? Porque cada mulher ela é única, cada mulher tem um rosto diferente, tem necessidades diferentes, características faciais diferentes, né? Até porque nós somos seres humanos únicos, criados por Deus. E todas as vezes que eu vou dar o curso de automaquiagem para uma cliente minha, uma consultoria VIP, eu sempre pergunto para ela: qual que é o teu poder aquisitivo para investimento hoje? Isso é muito importante. Porque a gente tem muita maquiagem importada, extraordinariamente perfeita, mas a gente também tem produtos nacionais de excelente qualidade. Então a gente tanto atende um público mais simples, de uma classe econômica melhor, quanto um público mais sofisticado. Então isso quer dizer que não tem desculpa para você adequar a sua imagem de acordo com as suas necessidades, de acordo com as estratégias e o poder aquisitivo que você tem hoje. É muito importante, Lívia, ter tocado nesse ponto. E outra coisa também, quando você faz um curso, isso se adequa também à consultoria de imagem, é que a pessoa quer sair comprando louca e desesperadamente. Tudo, né? Tudo de uma vez. Tudo de uma vez e termina não usando, termina deixando lá na etiqueta, termina ficando sem uso e gastando um dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas. Porque é muita informação que ela recebe. Quando ela sai, por exemplo, da consultoria, vocês duas, quando saíram, vocês saíram loucas com a cartela. Exatamente. Vendo todo o guarda-roupa. Muita informação. Imagine você sair do curso Mas de a Lívia já automaquiagem. me deixou muito bem avisada. Nath, vai com calma. Isso Olha o que é que tu tem, pondera o que é que tu tem, descarta o que não tem, serventia e vai devagar. E eu digo isso muito para as minhas alunas. Inclusive, eu até ofereci um serviço de personal shopper porque eu achei isso importante. É muito melhor você ir guiada com uma pessoa e dizer assim, não, eu vou precisar disso, disso e disso. Isso aqui é extra, eu não preciso. Porque é o básico que funciona. Então é muito melhor você ser assertiva nas suas escolhas do que você sair comprando, feito uma louca desesperada e não ter uso. E o melhor, eu ensino a automaquiagem que você vai conseguir fazer no seu dia a dia. Eu ensino o cliente minha a fazer sombra com o dedo. Verdade. Inclusive, E meu dá noivo muito certo. É verdade, meu noivo amou isso. E dá muito certo. Eu tenho Ai, vários bacana. kits de pincel, depois que a Night fez a minha automaquiagem, eu fiz o curso com ela, dei de presente pra minha irmã também. Foi ótimo. Minha irmã, ela entrou na faculdade agora de farmácia, e eu fiz assim, olha, você já tem sua consultoria de coloração, eu já tinha feito pra ela, agora você vai receber uma de automaquiagem. Eu dei pra ela ano passado, com a Nath, porque ela tá começando a fazer estágio. E você tá fazendo estágio, você tá moldando ali a sua carreira. Então eu já quis deixar ela preparada para o mercado de trabalho. Se lá na frente ela quiser ser diretora da farmácia de um hospital, se ela quiser, sei lá, ter uma rede de farmácias, ela já vai ter um período que começou ali do início, já condizente com o que ela quer ser no futuro. Com um posicionamento adequado ao que ela quer alcançar. Isso é muito importante. E já é até um destaque nas entrevistas. Com certeza. Muito bom, muito bom. Ai, que clima maravilhoso, que papo muito legal. Por nós, a gente ficava aqui, ó, infinitas horas falando sobre isso. Já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo hoje sobre imagem. Eu sei que essa mulher que está nos ouvindo agora, ela está sendo transformada, porque o propósito desse podcast é isso, é mostrar para essa mulher líder que ela pode ser transformada com coisas básicas, né? Não precisa chegar lá e achar que precisa ser expert no assunto, mas com um passo a passo básico e rápido, né? Então, eu queria, nesse momento, a gente fechar aqui enaltecendo uma figura de uma mulher que seja uma referência pra gente, né? A começar por Lívia, se você puder falar o nome de uma mulher que é uma referência pra você, pode ser na sua área, enfim, uma mulher que você olha e diz, não, essa mulher que é referência pra mim é uma líder. Certo, eu tenho duas. A primeira é minha mãe, que não posso deixar de fora. A minha mãe, a minha história com ela é muito bonita, porque como toda menina, eu sempre pegava o armário dela, vestia as coisas, e minha mãe sempre foi uma mulher muito tradicional, sempre foi uma mulher muito de blazer. Inclusive, ela fala que na minha gravidez eu reorganizei o guarda-roupa dela, que foi só roupa hippie. E minha mãe, ela teve sempre esse cuidado com a imagem. Ela nunca se maquiou tanto,
mas o fato das roupas dela sempre estavam muito alinhadas. E no meu meio é minha professora, a Catarina Cavalcante. Ela foi minha professora de consultoria de imagem. E ela, para mim, assim, é uma pessoa que eu quero ser igual a ela no futuro. É uma líder excelente. Ela tem um público exclusivamente, assim, de médicos também. Ela lida muito com médicos. E a imagem dela é perfeita, o Instagram. Ela, pessoalmente, é o que ela é na sala de aula, é o que ela vende no Instagram. Ela é uma querida. Ai, que maravilha, Lívia. Agora, Nath, fale aí pra nós, uma mulher que você enaltece e que é uma referência pra você como líder. Tenho várias, mas eu vou citar apenas uma, que hoje é a minha maior referência aqui no Brasil, como maquiadora especialista em atendimento de noivas, que é a Thaís Benites. Inclusive, recentemente eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso com ela. E, assim, é uma mulher que ela vive o que ela ensina. Ela vive, ela respira o universo das noivas e na prática, no dia a dia, na sala de aula, nos ensinamentos, eu me inspiro muito nela. Uma mulher de responsabilidade, de posicionamento, tanto no seu falar quanto nas suas vestes, nas suas atitudes, no seu trabalho. É a minha maior inspiração hoje no Brasil. Thaís Benites. Que maravilha! Muito feliz em citarmos o nome dessas pessoas que são referências. Se vocês quiserem buscar mais, né, para saber sobre elas, é muito importante. E eu vou deixar aqui a minha referência, a minha mentora atualmente, a Aline Guimarães, que ela é design de experiência, pioneira aqui no Brasil, e uma mulher que tem me incentivado muito dentro desse mercado, e eu tenho crescido muito através da experiência que ela provoca dentro do mercado, toda essa transformação. Então, tá aqui meu reconhecimento para você, Aline. E meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês, nós já estamos encerrando. Eu agradeço a disposição de vocês estarem aqui e o compartilhar do conhecimento de vocês para quem está nos ouvindo. Muito obrigada. Eu que agradeço, para mim foi uma honra, espero ser convidada mais vezes. E você, mulher que nos ouve, que nos assiste, se conectou com esse episódio, compartilha com outra mulher que você sabe que tem a intenção de liderar com muita urgência, porque é uma mulher de grande potencial. Eu quero te pedir também que se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Elas Lideram Podcast. E também você pode nos seguir através do Spotify. Envia para alguma amiga tua que eu sei que ela precisa ouvir esse bate-papo. Um beijo e até o próximo episódio.